Pessoal, muito bem-vindos aí para mais uma aula Dica de Sociologia. Sou o professor Heitor aqui da Oficina do Estudante e hoje vamos falar sobre um tema que eu particularmente considero pertinente para as segundas fases dos vestibulares, que seriam o tema de movimentos sociais. Nesse ano de 2013 já caíram duas questões na Unesp, portanto é um tema relevante, inclusive por conta da pauta da jornada de junho, daquelas manifestações que nós presenciamos no Brasil e também em outras partes do mundo, como por exemplo na Primavera Árabe. Bom, antes de mais nada, nós precisamos definir o que é um movimento social, certo? O movimento social não é basicamente qualquer tipo de aglomeração de indivíduos, qualquer tipo de manifestação, certo? Mas sim um grupo de indivíduos que se agrega a partir da luta, da busca por objetivos específicos, certo? Nesse sentido, nós não podemos então definir a jornada de junho como um movimento social. Pode ter sido iniciado por um movimento social com uma reivindicação específica, todos se lembram que foi o aumento da passagem de ônibus, né? Mas o movimento acabou crescendo, acabou agregando uma série de valores, uma série de interesses específicos, né? E acabou perdendo basicamente a sua identidade de movimento social. Quando nós estamos falando de movimentos sociais, então, são grupos que buscam esses objetivos específicos, nessa luta por objetivos específicos, sendo que esses objetivos podem ser tanto visando a manutenção de determinadas características da sociedade, ou seja, evitar mudanças, evitar transformações, ao mesmo tempo em que elas também, outros movimentos sociais também podem ser relativos a transformações dentro da estrutura social. Bom, se a gente for pegar como exemplos de movimentos sociais, movimentos anti-aborto, por exemplo, ou movimentos favoráveis ao aborto, podemos caracterizá-los como grupos que buscam objetivos específicos, claro, com finalidades diferentes, né? Um buscando a manutenção de uma estrutura legal que proíbe o aborto e outro buscando justamente a transformação dessa estrutura legal que permitiria a prática do aborto. Um exemplo qualquer, só para ficar clara a diferença entre o que seria essa busca por uma manutenção da estrutura social e outros movimentos buscando suas transformações. Um outro exemplo, né, de choque de movimentos sociais com interesses contrários, mas que não deixam de ser movimentos sociais, seriam, por exemplo, grupos contrários à união homoafetiva e grupos favoráveis à união homoafetiva, certo? Bom, nesse sentido, dá para perceber então que todo e qualquer movimento social precisa ser orientado por valores e ideologias específicos, certo? Seja qual for esse valor, seja qual for essa ideologia, um movimento social sempre precisa ter algo, uma ideia que seja comum aos membros desse determinado movimento social e uma luta, seja ela qual for também, específica, certo? Nesse sentido, a gente não pode, então, definir as manifestações que ocorreram no Brasil em junho como movimentos sociais. Pensando na Primavera Árabe, por exemplo, eles já podem ser caracterizados como algo mais próximos do movimento social, justamente porque existia uma ideologia, um objetivo específico com relação a todos aqueles manifestantes, que seria uma crítica, uma transformação, a busca por uma transformação na estrutura de governo naqueles países. Bom, quando nós pensamos nesses movimentos sociais contemporâneos, né, nesses movimentos mais recentes, nós temos que notar que eles apresentam uma clara tendência à globalização. Nesse sentido, a gente pode perceber, né, nas manifestações que ocorreram aqui no Brasil e na Primavera Árabe também, uma certa novidade que foi a utilização de redes sociais visando a agregação de indivíduos, né, o aglomeramento de indivíduos em torno desses objetivos específicos, né? Bom, se a gente for pensar na Primavera Árabe, por exemplo, esse movimento acabou se alastrando, né, acabou conseguindo uma série de adeptos, né, conseguiu atrair muita gente através dessas
organizações a partir das redes sociais. Bom, por que isso? Porque as redes sociais acabam tendo como característica o encurtamento do espaço, acaba criando um espaço virtual onde pessoas distantes geograficamente possam se encontrar, compartilhar ideias, compartilhar valores e a partir daí partir para se juntarem ou formarem um novo movimento social, certo? Então as redes sociais são um fenômeno recente, obviamente, né? Como Facebook, Twitter, Instagram, enfim, mas essas redes sociais acabam gerando essa aglomeração de pessoas que podem ser caracterizadas como, portanto, novos movimentos sociais, perfeito? Agora, para que a gente entenda o que é um movimento social, nós temos que nos focar em 3 elementos definidores principais. 3 elementos que nos permitem afirmar que um conjunto de indivíduos sejam um movimento social e não simplesmente uma aglomeração de indivíduos. Todo movimento social tem que ter o princípio da identidade, ou seja, quem somos, o que queremos, o que nós defendemos, qual é a nossa luta, certo? Um movimento social sempre precisa se identificar, levantar uma bandeira que representa esses seus valores e ideais. Outra coisa importante é que todo e qualquer movimento social possui uma oposição, ou seja, se levanta contra algo que não consideram como correto dentro da sociedade, buscam essa transformação, ou contra alguma transformação preeminente dentro dessa sociedade, dentro dessa estrutura social e, portanto, contrários a essas mudanças, perfeito? Então, se a gente for pensar em alguns tipos de movimentos sociais, como, por exemplo, o movimento feminista, é um movimento que possui uma identidade clara e definida e uma oposição também, que seria basicamente contra, enfim, uma sociedade machista, uma sociedade que discrimina as mulheres. Se a gente for pensar num movimento social ecológico, existe uma identidade clara, como o Greenpeace, por exemplo, e também existe uma oposição, que seriam políticas, uma oposição contrária às políticas de degradação ambiental, por exemplo, certo? Então sempre existe uma identidade, uma oposição e todo e qualquer movimento social se apresenta como um defensor de uma ideia de totalidade, ou seja, a minha luta, a luta do meu movimento social, desse movimento social específico, é benéfica não apenas para as pessoas que fazem parte desse grupo, mas para toda a sociedade. Então, se a gente for pensar, por exemplo, no maior movimento social do mundo, que está aqui no Brasil, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. É um movimento que possui identidade, que possui uma posição especificamente contra o latifúndio improdutivo, perfeito? E coloca a sua luta como uma luta não apenas desse grupo, mas que beneficiaria toda a sociedade brasileira, com o fim do latifúndio produtivo, com a pluralização da economia, né, das culturas dentro dessas terras, enfim, certo? Sempre temos essas 2 características, portanto, essas 3 características dentro de movimentos sociais. Bom, pessoal, agora a gente precisa, então, depois de definir o que são os movimentos sociais, tipificá-los, né? Ou seja, nós podemos definir os movimentos sociais em 3 tipos diferentes de acordo com os seus objetivos, certo? Nós podemos definir os movimentos sociais como sendo reformistas, revolucionários ou conservadores. Qual que é a diferença básica entre eles, tá? Os reformistas seriam os movimentos mais comuns que nós temos atualmente, que buscam mudanças específicas em alguns aspectos da sociedade. Ou seja, o questionamento não está na estrutura do sistema, né, na estrutura da sociedade, mas sim em alguns pontos que devem ser reformados, que devem ser consertados, perfeito? Nesse sentido, podemos citar os movimentos ecológicos, os movimentos feministas, como nós já comentamos anteriormente, e o movimento estudantil também, né? Voltando naquela definição de movimentos sociais, o movimento estudantil possui, obviamente, uma identidade clara, bem definida, uma oposição contra uma qualidade do ensino, né, seja ele público ou privado, e principalmente
quando nós pensamos que uma reforma, por isso reformista, na estrutura da educação no país, né, seria benéfico para o todo da sociedade e não apenas para os estudantes. Nesse sentido, então, buscam algumas mudanças específicas. Já os movimentos revolucionários são aqueles movimentos que buscam o questionamento e a transformação da estrutura da sociedade como um todo. Portanto, nós podemos citar alguns movimentos como principalmente revolucionários, seriam os bolcheviques na Revolução Russa. Um detalhe, a Revolução Russa não foi um movimento social. A Revolução Russa, assim como a francesa, por exemplo, foi um movimento que foi iniciado por um grupo social revolucionário, nesse caso, os bolcheviques na Revolução Vermelha de outubro de 1917. Né? Então, os bolcheviques seriam um movimento revolucionário. Os malês, né, a revolta dos malês no Brasil, que buscava, né, a formação de uma república islâmica negra na Bahia, etc., também buscava essa transformação radical da estrutura social. Podemos colocar também a revolta de Canudos como um movimento social, sim, messiânico, e que buscava a formação de uma outra estrutura social, questionando os ideais republicanos, etc., etc., certo? Por último, mas não menos importante, nós temos os movimentos conservadores, que são aqueles grupos que se agregam com o objetivo específico de impedir, portanto, as transformações na estrutura social, ou seja, buscam impedir essas transformações na sociedade. Seria, por exemplo, o caso, entre outros exemplos, dos movimentos anti-aborto ou anti-casamento homoafetivo, né, contrários a essas transformações legislativas. Agora, podemos citar também como outros exemplos a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, de 1964, que pode ser considerado um dos principais estopins para o golpe, né, do 1º de abril de 64, que foi justamente um movimento contrário ao anúncio das reformas de base pelo João Goulart, um pouco antes, no comício da Central do Brasil, também em 1964. Portanto, é um movimento conservador que visava impedir essas mudanças nas reformas de base. E, por outro lado, também podemos colocar num movimento chamado no Brasil de TFP, que significa Tradição, Família e Propriedade, formado principalmente por ruralistas que possuem essa determinada identidade e se posicionam contrários à reforma agrária e a transformações ou mudanças, enfim, nos valores da família, da sociedade brasileira como um todo. Certo, pessoal? Espero que tenha sido de alguma ajuda para vocês. Boas provas e até a próxima.